filosofia. E para poder responder qual é o método da filosofia, a gente precisa fazer uma digressão ou voltar algumas aulas atrás sobre a relação da filosofia com a pergunta, ok? E a gente vai construir isso a partir do texto do professor Mário Porta, que é um texto bem legal, que ele trabalha com isso, né? Não só do texto dele, mas de alguns outros textos, mas tendo a base do texto dele. Então, antes de pensar no método especificamente, o que eu preciso compreender? Preciso compreender que existe dentro da filosofia um modo de pensar. Por quê? Muitas vezes, quando você começa a estudar filosofia, ainda de forma mais superficial, a gente percebe, sim, superficialmente falando, a gente percebe muitas vezes que não existe assim uma homogeneidade no pensamento filosófico, né? Ele é bem heterodoxo. Parece que cada filósofo cria a sua própria filosofia, que cada uma possui seu próprio método, seu próprio modo de pensar, a sua própria estrutura. Isso não é bem uma verdade. Na verdade, são poucos sistemas filosóficos completos ao longo de toda a história da filosofia. Tá? Mas existe aquilo que o professor Mário Porta vai chamar de The Philosophical Way of Thinking, né? Ou modo de pensar filosófico. O modo de pensar filosófico é importante aqui, porque existe um solo, né? A gente pode dizer que existe um solo onde todos os filósofos estão sobre. Por mais heterodoxo que seja muitas vezes essa nossa percepção, existe um solo onde todo mundo pisa, onde está todo mundo junto. Né? Existe e o método está aí, né? O método muitas vezes é esse solo, ok? E onde que surge o problema do método, né? Então, para compreendermos o modo de pensar filosófico, é necessário voltarmos então à relação da arte de perguntar. Porque o problema é o campo comum, né? O método ele vai partir do problema, e o problema é o campo comum à filosofia. Então vamos ver o que o professor Porta vai falar sobre isso. Ele diz o seguinte, ó, que o núcleo essencial da filosofia não é constituído de crenças tematicamente definidas e racionalmente fundadas, senão de problemas e soluções. Aqui está um ponto central para a gente começar a compreender metodologia filosófica, ok? Ou a metodologia da filosofia. Qual é? É de que muitas vezes nos dá a impressão de que a filosofia é um embate de teses. É assim que é apresentado para a gente muitas vezes, né? Até, assim, pode ser de repente até uma falha de professores de filosofia muitas vezes, porque a gente quer direto para as teses, quer direto apresentar. E as pessoas em geral têm essa ânsia por querer, em primeiro lugar, já saber quais são as posições, né? Eu vejo muito na minha área de pesquisa principal, né? Uma das duas áreas de pesquisa principal que eu tenho, que é a epistemologia. Então, muitas perguntas que me vêm, muitas vezes, né? E eu já até começo minhas aulas de epistemologia assim, para sanar um pouco essa sede e depois jogar as pessoas dentro de um problema. Nós veremos isso no módulo 3. De que, por exemplo, o embate entre empiristas e racionalistas, né? Ou do conhecimento a priori e a posteriori. Então, aqui é um ponto engraçado, porque as pessoas estão muito preocupadas com as teses e estão pouco preocupadas com o problema que está por trás delas. Então, a filosofia ela não é um sistema de teses ou de crenças que são racionalmente fundadas. Quando o professor Porta coloca crenças tematicamente definidas, é aquilo que a gente vai chamar de crenças dentro das disciplinas filosóficas, e que eu fundamento essa minha crença, ou justifico essa minha crença de forma racional. Não é isso só. Faz parte isso, mas o grande ponto do pensamento filosófico, da metodologia filosófica, é possuir um problema e, a partir desse problema, buscar soluções. Então, quando a gente fala assim, qual é a sua pergunta, né? Qual é aquilo que te aflige, o que é aquilo que te incomoda, né? Lembra lá que eu comentei na aula de Talmatzen, que o Talmatzen, ele coloca a gente diante de um problema, né? Coloca a gente dentro de um espanto por não conhecer algo, e que não conhecer algo nos vai levar direto a um problema. Quer dizer, você não sabe determinada coisa, você quer saber o que aquilo é, o que aquilo significa, qual é a essência da coisa, do ente. Então, quando você se pega nisso, né? O que você acaba tendo aqui? Você tem de que o Talmatzen é o espanto pela ignorância, porém, a gente é levado a um problema, e o problema é aquilo que vai nos levar ao ato filosófico. A metodologia filosófica surge a partir de um problema e da busca por uma solução desse problema.